Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Marcos nos escreveu, no capítulo 14. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 22 a 26. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao 26, Marcos 14, do 22 ao 26. A palavra do Senhor nos diz assim: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Tua palavra é gloriosa, porque ela revela para nós quem o Senhor é. E ela também nos revela o que o Senhor requer de nós. É exatamente por isso, Deus, que nós clamamos pela Tua graça, pelo auxílio do Senhor nesse momento, para que o momento de pregação, Deus, seja um momento de celebração de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz e da Tua bondade graciosa para conosco. Por isso fala o nosso coração, nós precisamos da edificação que vem do Senhor, precisamos, ó Deus, do Senhor falando conosco, para que o nosso relacionamento contigo, ó Deus, seja baseado em quem o Senhor diz que o Senhor é, e não nos nossos achismos e os nossos enganos, mas que em todo tempo, Deus, nós possamos nos submeter à graciosidade do seu ser glorioso, e assim celebrarmos quem o Senhor é, em comunhão contigo. Por isso fala o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós participamos da ceia do Senhor todos os primeiros domingos, no culto à noite, e nos terceiros domingos pela manhã. E para nós é uma alegria podermos participar da mesa do Senhor. Eu lembro, queridos, quando nós retornamos da pandemia, tempo em que nossa igreja entendeu, o conselho da igreja, os pastores da igreja na época entenderam que era um tempo para não celebrarmos a ceia, não darmos um jeitinho para celebrarmos a ceia. E por causa disso nós ficamos alguns bons meses sem celebrarmos a ceia do Senhor. E eu lembro, queridos, que quando nós retornamos, ainda parcialmente, com poucos irmãos participando do culto, e nós celebramos novamente a ceia depois de um bom tempo sem cearmos juntos, eu lembro, queridos, que nós fomos tomados inevitavelmente pelas lágrimas. Eu comecei a chorar, a voz embargou, e eu não conseguia ministrar a ceia. Olhei para trás, na época o pastor Lucas conosco, olhei para trás e ia apelar para o auxiliar, para o pastor auxiliar, falei assim: Rev, ministra para nós, e ele estava num estado pior que o meu, chorando ainda mais do que eu. Eu lembro dos irmãos que, tempos afastados da igreja, da ceia do Senhor, por causa da pandemia, quando voltavam pela primeira vez e viam a mesa posta, choravam lá da frente da escada, da frente da igreja, por poderem novamente celebrar a ceia do Senhor. No entanto, queridos, mesmo que a gente faça isso com bastante frequência, todo primeiro domingo, todo terceiro domingo, eu acredito que ainda existem alguns irmãos que não entendem quão importante e profundo é esse ato que nós celebramos a cada 2 domingos praticamente.
E eu estou certo, queridos, que outros ainda não sabem sequer o motivo pelo qual nós participamos da ceia. Para alguns irmãos, a ceia é apenas um ritual religioso, pouco significativo, um ato que nós repetimos constantemente, mas que espiritualmente tem pouco valor. São aqueles que não conseguem entender a profundidade e a realidade que existe por trás desse ato. Para outros, no entanto, participar da ceia tem uma perspectiva assim quase que salvífica. Ele acha que se ele perder a ceia aquele mês, ele vai perder a salvação praticamente, né? Que aquele mês tudo vai dar errado, o carro vai bater, né? Vai desmoronar um pedaço do muro, né? E ele acha que ele está amaldiçoado porque ele não participou, porque ficou um mês sem participar da ceia. No entanto, queridos, o motivo pelo qual nós participamos da ceia está no âmago, no cerne de tudo o que existe. E eu digo isso, irmãos, porque, de acordo com a palavra, o Senhor criou tudo o que existe para que nós pudéssemos conhecê-lo e, ao conhecê-lo, celebrarmos a sua graça, o seu amor, a sua bondade, e, ao celebrarmos estas coisas, queridos, glorificarmos a Deus por quem Ele é. Em outras palavras, irmãos, o Senhor criou tudo o que existe para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele e assim desfrutar de quem Ele é nesse relacionamento glorioso de aliança no amor e na sua graça. Acontece que a partir do momento em que os seres humanos caíram e o pecado entrou na existência humana, irmãos, nós nos afastamos desse relacionamento de maneira definitiva e toda a história da humanidade, a partir de Adão e Eva, é a história de Deus reestabelecendo essa aliança que o homem rompeu, até que pelo desenrolar da história da redenção, o Senhor proporcionou uma única forma para que este relacionamento fosse completamente restaurado: a fé em Jesus Cristo. A partir do momento em que cremos em Jesus, irmãos, nós passamos a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento que é baseado nessa nova aliança que Jesus estabeleceu pela sua morte. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que desde o início Deus criou tudo o que existe para que nós pudéssemos viver essa aliança com Ele. Deus fez todas as coisas para que nós pudéssemos viver num relacionamento pactual de amor, de compromisso, de graça e bondade com o Senhor. E quando nós celebramos a ceia, irmãos, nós estamos celebrando justamente isso, o fato de que em Cristo nós estamos unidos com Deus, estamos unidos ao Senhor. Nós estamos em uma nova aliança com o Senhor. Em Cristo, nós estamos em um relacionamento com Deus. Mas pode ser que você esteja agora pensando: mas pastor, se Deus é santo, como é que eu, sendo tão falho, tão limitado, tão pecador, posso entrar num relacionamento com Deus? Em outras palavras, queridos, como é que o Senhor nos aceita na sua presença? Como é que Ele aceita viver conosco, andar conosco, num relacionamento de amor e bondade e graça, sendo nós tão falhos e pecadores? E a resposta, queridos, é: se nós estamos unidos com Cristo pela fé, irmãos, então nós podemos nos relacionar com Deus. E uma vez que nós participamos de Cristo, participamos de quem Ele é, participamos do que Ele fez na ceia do Senhor, então, irmãos, nós podemos sim viver com Deus e desfrutar de um relacionamento com Ele.
E é justamente sobre esse relacionamento de comunhão com Deus que o texto de hoje nos conta. Em Marcos capítulo 14, queridos, Jesus já se aproximava do fim do seu ministério terreno. O Senhor estava em Jerusalém e ele sabia que estava chegando o momento em que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores. Aquelas seriam as suas últimas horas com os seus discípulos. Logo ele seria preso, julgado e enfrentaria a morte. Mas antes disso, ele celebra a ceia pascal com os seus discípulos. Um momento que era extremamente especial, irmãos, porque nessa ceia os judeus celebravam a libertação da escravidão no Egito. Eles lembravam dos feitos poderosos de redenção que o Senhor havia realizado. Eles celebravam a graça de Deus, celebravam a misericórdia de Deus, eles celebravam a redenção que tinham no Senhor. E é curioso, queridos, que nós chamamos este evento como a última ceia. E é verdade, porque essa foi a última ceia que o Senhor participou. Mas também seria verdade se nós chamássemos este evento de a primeira ceia. E eu digo isso, queridos, porque ela inaugura o tempo da nova aliança que Deus estabeleceu conosco através do Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi sacrificado em meu e em seu favor. A morte de Jesus, queridos, tornou possível um novo e maior êxodo, uma nova e maior libertação, a libertação da escravidão do pecado. Por causa do sacrifício de Cristo, queridos, ao celebrarmos a ceia, nós estamos celebrando todas essas coisas, a libertação, a redenção, a salvação, a presença de Deus em meio ao seu povo. Em outras palavras, irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa. Nós estamos celebrando o fato de que em Cristo nós fomos libertos da escravidão do pecado. Em Cristo nós fomos redimidos e perdoados. E por causa disso, em Cristo, nós celebramos a comunhão. O relacionamento que nós temos com Deus. Acontece, queridos, que esse relacionamento é possível não por nossa causa, não porque nós somos simpáticos, mas por causa de Jesus. Ou seja, irmãos, nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, não acontece porque nós somos boa gente, ou então porque nós temos grandes virtudes, ou então porque nós realizamos grandes e boas obras. O nosso relacionamento com Deus é possível, irmãos, porque nós estamos em Cristo. Nós temos uma comunhão, um relacionamento em Jesus e com Jesus, e nós vivemos e celebramos essa comunhão, este relacionamento, ao participarmos da ceia do Senhor. Por isso, irmãos, o que o texto nos ensina, em primeiro lugar, é que na ceia nós temos a certeza de uma comunhão permanente. E a nossa comunhão com Deus é permanente por causa de quem Cristo é e por causa do que Ele fez em nosso favor. No versículo 22, Marcos nos conta que enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Por incrível que pareça, irmãos, este é um dos versículos mais controversos da história da igreja. Eu digo isso, irmãos, porque muitos interpretam esse "isto é meu corpo" como algo absolutamente literal, como se o pão se transformasse no corpo de Cristo. No entanto, irmãos, perceba que Jesus estava ali presente com os seus discípulos. E aqueles que estavam ali presentes não morderam o braço de Jesus. Eles comeram o pão que Cristo partiu e entregou a eles.
Isso é uma grande demonstração, irmãos, de que o pão é o corpo de Cristo apenas no sentido sacramental. Jesus está realmente presente nos elementos da ceia. Mas essa presença que é real, é uma presença espiritual nos elementos da ceia. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, queridos, Jesus está realmente presente, mas a sua presença é espiritual. Mas por que isso é tão importante para nós, irmãos? Porque quando nós participamos da ceia, queridos, ao recebermos estes elementos pela fé que temos em Cristo, nós nos tornamos participantes das coisas que estes elementos representam. Ou seja, nós nos tornamos participantes do corpo de Jesus. E percebam, você lembra onde Jesus nasceu? Pode falar, gente. Belém da Judéia. Certo? Belém quer dizer a casa do pão. E é no mínimo curioso, irmãos, que Deus tenha feito com que o pão da vida, o pão que desceu dos céus, tenha nascido em uma cidade chamada de Casa do Pão. Participar do pão, queridos, é uma referência à nossa participação na vida de Cristo, o pão da vida. E ao participarmos da vida de Cristo pela fé, queridos, nós estamos participando espiritualmente de tudo o que Jesus realizou e conquistou. Lembrem-se, tomem, isto é o meu corpo. Veja, Jesus demonstrou a sua vida divinal para que todo mundo pudesse ver, ao viver uma vida sem pecado em seu corpo. Jesus carregou os nossos pecados na cruz do Calvário em seu corpo. Jesus triunfou sobre a morte, ressuscitando em corpo. E nesse exato momento, Jesus vive eternamente, não como um espírito, não como uma alma penada, mas ele vive a eternidade em seu corpo. Quando pela fé, queridos, nós participamos do pão no momento da ceia, irmãos, nós estamos sendo chamados a participar da vida, morte, ressurreição e glorificação que Cristo viveu em seu corpo. Ao participarmos da ceia pela fé, irmãos, nós nos tornamos participantes de tudo o que Jesus conquistou com a sua vida, morte, ressurreição e glorificação. Nós estamos participando do corpo de Cristo. O breve catecismo, na pergunta 96, afirma expressamente, irmãos, que quando nós participamos do pão e do vinho, nós nos tornamos participantes do corpo e do sangue de Jesus, com todas as suas bênçãos, para nosso alimento espiritual e crescimento na graça. Agora, deixa eu te perguntar. Certamente você já passou por momentos no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus, em que você sentia que o Senhor estava distante de você, não é verdade? Talvez você esteja se sentindo assim agora mesmo, nesse momento. Você tem passado por um tempo difícil em que parece que Deus está longe de você. Quando nós sentimos isso, irmãos, se nós amamos de fato o Senhor, nós passamos por grande angústia em tempos assim. Nós sentimos que nós estamos sozinhos quando enfrentamos a dor, o luto, a tristeza. Nós sentimos que nós estamos desamparados em meio às lutas da vida. Nós sentimos que não temos forças para lutar contra os nossos pecados. E, irmãos, como nós sofremos com esse sentimento de distância. Mas como eu disse, queridos, essa é apenas uma sensação de distância.
nós sentimos que o Senhor se afastou. E se é verdade que em alguns momentos o Senhor vira o seu rosto para longe de nós, para provar a nossa fé, para tratar o nosso coração, para tratar o nosso caráter, também é verdade que o Senhor nunca se afasta de nós. Esse sentimento de que Deus se afastou, de que Deus foi embora, irmãos, não é verdade. Sabe por quê? Porque nós participamos da vida de Cristo. Nós participamos do corpo de Cristo. E se nós participamos do corpo de Cristo, irmãos, então nós desfrutamos de uma comunhão permanente com Deus. O Senhor nunca se afasta de nós, porque a sua presença não depende dos nossos erros ou acertos. A presença de Cristo e este relacionamento glorioso depende dos acertos de Jesus. O nosso relacionamento com Deus não é alterado por causa das nossas muitas virtudes. Nós temos um relacionamento com Deus por causa das virtudes de Cristo. Não são as nossas obras que nos aproximam do Senhor ou que atraem Deus para perto de nós. É a obra perfeita de Cristo que nos conectou com Deus. E se pela fé que temos em Cristo, nós somos participantes de tudo o que Jesus realizou, então, irmãos, nós desfrutamos de comunhão permanente com Deus. Na ceia, queridos, nós celebramos a certeza de que por causa de Cristo e por causa da nossa participação espiritual em Cristo, Deus nunca nos abandona. Por causa da ceia, queridos, por causa de Cristo, no momento em que nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a certeza de que, apesar de mim, Deus está comigo. Mas isso não é tudo, irmãos. Porque em segundo lugar, queridos, o texto também nos ensina que na ceia nós temos a certeza, celebramos a certeza de uma comunhão que não é tão somente permanente, mas uma comunhão que é infalível. Uma comunhão que é inabalável. Por causa de Cristo, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, nunca será quebrado. O nosso relacionamento com Deus nunca está em xeque, nunca está em risco. E isso acontece, queridos, porque nós estamos em Jesus. E em Jesus essa aliança é estabelecida. Veja o que o texto nos fala, versículo 23 e 24. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e alguns beberam. É isso? Todos beberam dele. Então, lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Veja, queridos, como prestar atenção em alguns detalhes do texto pode nos prevenir de equívocos, irmãos. Eu já conversei com alguns irmãos que, por estarem passando por um tempo difícil, se abstinham de participar da ceia. Esses irmãos, claro, tinham uma intenção boa no coração, tinham a intenção de acertar com o Senhor. Eles diziam assim: mas se eu não estou bem com Deus, então é melhor eu não participar da ceia. E alguns até se baseavam esse compromisso de não participar da ceia, porque não estavam bem com Deus, na passagem de Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade da ceia. Porque naquela passagem Jesus fala para primeiro irmos nos reconciliar com o irmão antes de realizarmos a oferta. Mas entenda, isso não tem nada a ver com a ceia do Senhor, irmãos. A ceia, ao contrário, é um convite à participação de todos os discípulos de Jesus. O texto diz, queridos, que todos beberam do cálice, não apenas Jesus, não apenas os mais chegados, ou aqueles que estavam espiritualmente aptos para aquele momento.
Se nós fôssemos considerar isso, Jesus teria pedido para que Pedro, por exemplo, não participasse do cálice. Afinal de contas, na passagem seguinte, Jesus alerta Pedro que ele o negaria antes que o galo cantasse. Pedro não estava, entre aspas, espiritualmente apto, mas mesmo assim, bebeu do cálice. Ao instruir a respeito da ceia, queridos, o apóstolo Paulo diz que cada um examine a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Cada um examine a si mesmo, e então, coma, beba. Aqui se refere esse exame ao que o apóstolo Paulo fala, queridos. Esse exame, queridos, é um exame da própria fé. O que Paulo está dizendo, irmãos, é: você entende o que a ceia significa? Você verdadeiramente crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você crê, então coma do pão e beba do cálice. É por isso, queridos, que nós não negamos a ceia a ninguém, a não ser que essa pessoa tenha sido disciplinada e afastada da ceia. É por isso, irmãos, que ao ministrarmos a ceia, nós lembramos que antes de participar da ceia, você precisa participar de Cristo pela fé. Você precisa crer que Jesus é o seu Salvador. Ao fazer isso, irmãos, todos os discípulos são bem-vindos à mesa, ao cálice. Mas não apenas isso, irmãos. O anúncio que Jesus faz do cálice é algo extremamente profundo. Ele diz: isso é o meu sangue, o sangue da aliança. No contexto bíblico, queridos, fazer uma aliança sempre envolvia um pacto de sangue. Era uma forma de demonstrar que ao realizar uma aliança, nós estamos estabelecendo um compromisso de vida e morte. E a nova aliança não é diferente, irmãos. Jesus estabelece uma aliança de vida e morte. Assim como a antiga aliança, a nova aliança é uma aliança de sangue. E se é uma aliança de sangue, queridos, nós precisamos lembrar que a nossa comunhão com Deus é estabelecida pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e não por nós mesmos. Não foi o nosso sacrifício que nos fez ter uma aliança com Deus. Não foi o nosso sangue derramado que nos levou a um relacionamento com Deus. Se fosse, queridos, nós estaríamos perdidos. Seria de fato impossível mantermos comunhão com Deus. Nós não somos perfeitos, e por mais que todo o nosso sangue fosse derramado, nós seríamos um cordeiro manchado, defeituoso, impuro. Nós nunca poderíamos pagar o preço do nosso pecado. No entanto, a nossa comunhão com Deus não é estabelecida pelo sacrifício que nós realizamos. Ao contrário, o nosso relacionamento com Deus é estabelecido pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É o sangue da aliança que nos mantém unidos a Deus. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz que selou a nova aliança, e é por causa do sangue de Jesus, irmãos, que homens, mulheres e crianças são salvos ao depositarem a sua fé na obra expiatória de Cristo. É por isso que, se você crê em Jesus, você não pode deixar de participar da ceia do Senhor. Porque no momento em que nós participamos do cálice da nova aliança, irmãos, nós podemos tranquilizar o nosso coração. Como? Pregando para nós mesmos: sim, eu estou perdoado por causa do sangue de Cristo derramado em meu favor e aspergido sobre mim. E esse sangue me lava dos meus pecados. E agora, purificado dos meus pecados, eu posso viver com Deus.
Eu fui perdoado, eu fui lavado, eu fui redimido, eu fui purificado. E agora, por causa disso, eu sou encorajado a desfrutar dessa comunhão infalível, dessa comunhão inabalável. Veja, irmãos, é por isso que deixar de orar, deixar de se relacionar com Deus, traz grande prejuízo para nós, irmãos. Pensa comigo. Presta atenção. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos nos relacionar com o Senhor. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, irmãos, nós estamos dizendo para o Senhor que nós o amamos e que nós queremos nos relacionar com Ele. Mas aí, durante a semana, nós vivemos como se Deus não existisse. É completamente incoerente, irmãos. Jesus derramou o sangue da aliança para que nós pudéssemos estar com Deus. E agora, queridos, que nós somos aceitos na presença de Deus e nós podemos desfrutar dessa graciosa e doce e bondosa presença, nós simplesmente ignoramos. Por isso, participe da ceia. Mas além disso, desfrute desse relacionamento infalível e inabalável que nós temos com Deus por causa de Cristo. E não somente isso, queridos, mas em último lugar, o texto nos ensina que na ceia nós temos a certeza da provisão de uma comunhão futura. Por causa de Cristo, na ceia, nós temos a certeza de uma provisão de uma comunhão futura. Uma das coisas que mais causa ansiedade, em nós, irmãos, é a incerteza a respeito do futuro, não é verdade? Perceba que, no fundo, todas as nossas angústias estão relacionadas com os nossos pensamentos a respeito do que vai acontecer daqui a pouco. Seja o daqui a pouco amanhã, seja o daqui a pouco alguns anos. Irmãos, nós vivemos num tempo de tanta instabilidade, com tantas incertezas, que volta e meia nós precisamos lutar contra essas coisas que tentam se apoderar do nosso coração, nos dominar e nos submergir num mar de angústia e ansiedade. Não é verdade? Não é assim que a gente vive? E uma das armas mais poderosas que nós temos para lutar contra a ansiedade do coração, queridos, é a ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque a ceia é a certeza de que a nossa comunhão com o Senhor está garantida por toda a eternidade, independente do que nos aconteça. No versículo 25, Jesus diz: em verdade lhes digo, que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus está dizendo aos seus discípulos, irmãos, que ele só participará novamente do fruto da videira quando o fizer no reino de Deus. E ele está dizendo isso, queridos, porque de certa forma ele sabia o que estava por vir. Após a ceia, Jesus seria preso, julgado e por fim morreria na cruz. Veja, irmãos, a promessa de Jesus aos seus discípulos é uma antecipação vívida a respeito do que estava por vir. A esperança de que, apesar da sua morte, ele nos dava um vislumbre do céu.
Ao dizer que ele beberá desse cálice novamente no reino de Deus, Jesus está dizendo para nós, queridos, que a história não termina na aflição do mundo presente, a história não termina na angústia do que nós experimentamos aqui. Muito mais do que isso, irmãos, nós temos a garantia de que o nosso relacionamento com Deus é eterno. É por isso que quando nós participamos da ceia, irmãos, nós podemos entregar as nossas ansiedades e incertezas a respeito do futuro, porque ainda que nós possamos passar por tempos difíceis, ainda que nós possamos passar por privações e provações, ainda assim nós temos a garantia de que um dia nós estaremos assentados à mesa com o Senhor, no grande banquete da glória, desfrutando do Senhor face a face, vivendo de comunhão permanente, eterna, confiante, inabalável e inigualável. A ceia traz para nós, irmãos, a certeza de que um dia nós celebraremos, independente do que aconteça, as bodas do Cordeiro. É a certeza da provisão, da comunhão futura com o Senhor. E isso precisa trazer cura para a nossa ansiedade. Isso precisa alimentar a nossa fé, combatendo as incertezas que nós temos a respeito do futuro. Concluindo, queridos, quando nós celebramos a ceia, irmãos, nós estamos obedecendo uma ordem de Jesus. Um mandamento. No entanto, esse mandamento tem consequências tão profundas sobre a nossa vida que nós não podemos chamá-los tão somente de ordenanças. Nós chamamos de sacramento. A ceia é, sim, algo sagrado para nós. Um mandamento inegociável. Um meio de graça através do qual o Senhor abençoa aqueles que creem e participam desse momento com fé. Essa ordem, queridos, foi dada aos seus discípulos para que todas as vezes que eles partissem o pão juntos, o próprio Cristo deveria ser o ponto central dessa celebração. E que essa ceia servisse aos seus discípulos como uma ocasião extremamente proveitosa para que eles pudessem se lembrar e contar novamente a história da vida e da morte de Jesus. Não é à toa, queridos, que na tradição reformada, alguns digam que na pregação nós ouvimos o Evangelho. Na ceia, nós visualizamos o Evangelho. Acontece, irmãos, que essas coisas só podem ser verdades em nossa vida quando nós participamos da ceia do Senhor baseados na fé que temos em Cristo. Se alguém participa da ceia sem crer em Jesus como Senhor e Salvador, essas coisas não irão acontecer. Essa pessoa não será beneficiada apenas por participar da ceia. Ao contrário, a Bíblia diz que quem participa da ceia sem crer em Jesus está atraindo o juízo de Deus sobre si. No entanto, quando nós participamos da ceia do Senhor, movidos pela fé em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, então, queridos, nós podemos ter certeza da comunhão permanente que temos com Deus. Nós podemos ter certeza da comunhão infalível e inabalável que temos com o Senhor. E nós podemos ter certeza da provisão da comunhão futura, que na glória, no reino de Deus, nós teremos com o Senhor. Que nós possamos participar da ceia, queridos, não como um mero gesto religioso, mas muito mais do que isso, como um ritual sagrado, em que o material, pão e cálice, apontam para a realidade espiritual. Um momento glorioso, em que o pão e o cálice material edificam a nossa alma, como meio de graça designado pelo Senhor. E que, ao participarmos da ceia do Senhor, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra e pedimos, Deus, para que o Senhor ministre o nosso coração. Que a verdade a respeito deste momento tão precioso, a ceia do Senhor, possa entrar no mais profundo do nosso coração. E que ao celebrarmos a ceia, Deus, o Senhor possa prover convicção sobre nós. Que o Senhor possa prover nutrição espiritual em nós. E que o Senhor possa ministrar as nossas vidas de tal forma que nós possamos nos regozijar ao celebrar a participação que temos em Jesus, de todos os benefícios